Bom dia, vamos fazer a nossa aula de cálculo de hoje. Hoje nós falaremos de taxas relacionadas, de aproximação linear e vamos falar um pouquinho de diferenciais, que é conteúdo da próxima aula, tá? Só lembrando vocês que a nossa próxima prova ela vai envolver conteúdo de 2 semanas. Então, a aula de segunda, a aula de hoje, a aula da próxima segunda e a aula de quarta. Aí fecha o conteúdo para a próxima prova. Essa sexta não, tá? É na próxima sexta que tem prova. Uma pena não ter prova essa sexta, né? Então, muito bem. Então, o que é que vocês precisam? Lembre-se que nós temos muita coisa para a próxima prova. Muita mesmo. O que foi que nós vimos? Nós vimos as regras de derivação, tá? Então, já fica sabendo que só de derivada deve ter pelo menos umas 8 questões, tá? Vou te dar a função calcula a derivada, usando todas as regras de derivação. Não tem dessa de você pensar assim, será que vai cair produto? Será que vai cair quociente? Será que vai cair potência entre funções? Será que vai cair regra da soma, da diferença? O que vai cair? Vai cair todas. Todas as propriedades. Não vai escapar nenhuma. Vai cair exponencial, vai cair logaritmo, vai cair trigonométrica, vai cair funções hiperbólicas, vai cair regra da cadeia, né? Tem que cair todas. Todas, porque eu preciso saber se você sabe utilizar todas as propriedades. E você tem que saber utilizar todas as propriedades, tá? Então, já fica sabendo que tudo isso vai ter, tá? Então, as regras de derivações, se você não está treinando, treina. O que mais que você precisa? Derivação implícita. Derivação implícita. E hoje nós vamos apresentar para vocês alguns problemas, tá? Alguns problemas de taxas relacionadas. Tá bom? E falaremos também de aproximação linear. Tá? Então, esses pontos até a aula de hoje. Tá? E na próxima aula nós retomamos limites. Tá? A gente volta mais uma vez em limites, só porque agora nós vamos apresentar para vocês alguns limites que a gente não tem condição de resolver com tudo que nós fizemos. Mas, a partir de derivadas, a gente consegue resolver outros limites. Então, a gente te apresenta novos limites, que aí vai entrar a regra de L'Hopital. Tá? Muito bem. Então, nossa aula de hoje é taxas relacionadas. Em taxas relacionadas, a principal regra de derivação que vai aparecer quase sempre mesmo, é a regra da cadeia. E o que é que diz a regra da cadeia? Se você tem uma função, que ela é a composição entre duas funções, então se você quer derivar a função h, então a derivada da função h é a derivada da função f, avaliada na função g, vezes a derivada da função g. Tá bom? Então, essa é a regra da cadeia. É a regra que será mais utilizada na aula de hoje. Tá? Então, muito bem. Deixa eu apresentar os problemas. Nós temos todas as ferramentas já para resolver os problemas de taxas relacionadas. Tá? Então, os problemas vão ser os seguintes. Suponha que você tenha alguma equação e essa equação dependa de algumas variáveis. Tá? Então, você tem uma certa equação, que eu estou chamando aí de uma equação Q, e essa equação Q depende da variável x e depende da variável y. Tá? E isso dá zero, ou dá qualquer outra constante. Tá bom? Então, isso é uma equação. Tá? E o seu intuito é resolver essa equação pensando em taxas de variações. Tá?
você precisa enxergar de agora em diante x não simplesmente como um número que está variando no eixo, tá? Mas você precisa enxergar x como sendo uma função. Uma função que depende do tempo, tá? Da mesma forma o y, uma função que depende do tempo, tá ok? Uma forma clássica de você ver isso é se você tiver, por exemplo, uma certa circunferência, tá? Se você tem aqui uma certa circunferência, e você pensa em um ponto P, esse ponto P ele tem as coordenadas x, y, e se eu aplicar movimento no ponto P, de forma que esse movimento nunca faça o ponto P sair da circunferência, ele sempre vai ficar na trajetória da circunferência, tá? Suponha que o movimento faça ele ir no sentido anti-horário. Ele vai ficar girando aqui. À medida que ele vai girando, nota que esse aqui é x, esse aqui é y, e o x e o y eles vão mudando à medida que o P vai percorrendo a circunferência, tá? Nota que no primeiro quadrante o x ele tende a 0, à medida que eu vou indo para cá. E o y tende a 1. Depois que eu passo desse ponto, o x tende a valores negativos até o -1 e o y tende a 0, tá? Então eu posso enxergar sim o x como alguém que depende de t e o y como alguém que depende de t, tá? Nesse caso particular, você pode pensar que esse t não seria necessariamente o tempo, mas sim o ângulo, tá? Aí vai te remeter às funções seno e cosseno, tá? Que é o que você já está acostumado, tá bom? Mas de agora em diante, sempre veja x e y como funções. Então, são funções que dependem uma da outra, tá? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se esse ponto P começa a se deslocar ao longo da circunferência, tá? Você concorda que o x ele também se desloca ao longo do eixo? Ele pode se deslocar com uma certa velocidade, tá? A pergunta que nós queremos fazer aqui é a seguinte: a velocidade que o x se desloca aqui é a mesma velocidade que o y se desloca? Essa aqui é a pergunta, tá? Então vamos tentar pensar um pouquinho. Se eu desloco esse cara para esse ponto, se eu faço essa movimentação, tá? Vê se parece intuitivo para ti. O y ele vai variar dessa posição para essa posição. Então ele teve esse deslocamento. Tudo bem? Vamos pensar agora no x. Se eu olhar para o x, ele saiu dessa posição para esta posição. Então o deslocamento foi esse outro pedaço aqui. Você consegue perceber que esses deslocamentos têm tamanhos distintos? Sim ou não? Deslocamentos de tamanhos distintos. Só que esse deslocamento aconteceu para o mesmo t. Tudo bem? Então, se é para o mesmo t, o que é que você pode pensar? Se eu dou 30 segundos para alguém que está em movimento e dou os mesmos 30 segundos para um outro ser que também está em movimento, e eu noto que um percorreu mais espaço que o outro, qual é a conclusão que eu chego? Que as velocidades são diferentes, tá? Especificamente, aquele que percorreu mais espaço tem maior velocidade, certo? Velocidade é o quê? Não é a taxa de variação? Certo? Então, quer dizer que se eu olhar para a taxa de variação do x, eu vou ter um valor. E se eu olhar para a taxa de variação do y, eu vou ter um outro valor. Olhando para esse contexto aqui, quem percorreu mais? Y ou x? O y. Então, quer dizer que a taxa de variação do y é maior que a taxa de variação do x. Beleza? Como eu estou enxergando x e y como funções que dependem do t, então eu posso pensar que
a taxa de variação do x em relação à variável t, tá? É inferior à taxa de variação de y em relação à variável t. Tudo bem? Se nós olharmos só em termos de deslocamento. Beleza? Então, é isso que a gente vai começar a pensar de agora em diante. Tá? Nós vamos olhar x como função e y também como função. Tá? Então, vamos para os nossos problemas. Então, temos aí 5 problemas. Tá? Esse primeiro problema é um problema de um tanque no formato de um cone, em que eu vou enchendo ele de água e quero saber a velocidade que a água sobe. Tá? Esse é um problema. Problema 2, eu tenho uma escada escorada em uma certa parede, a escada escorrega, eu consigo medir a velocidade no pé da escada, quero saber a velocidade que é o topo da escada vai deslizando na parede. Terceiro problema, eu tenho um ponto em uma semicircunferência, eu quero saber onde acontece que a velocidade de deslocamento do y seja o dobro da velocidade de deslocamento do x. Tá? Assim como a gente percebeu agora há pouco aqui que tem uma taxa de variação diferente. Tá? Quarto problema, eu tenho um quadrado em que eu vou aumentar o lado do quadrado com uma certa taxa. O aumento desse lado é dado e eu quero saber quanto a área vai mudando, se eu vou aumentando aos poucos o lado. Tá? Quais são as taxas de variações aí? Outra, eu tenho 2 carros e eles estão se movimentando de forma perpendicular. Um está indo para oeste, o outro está indo para sul. Eu quero saber a distância entre eles, como que ela está modificando ao longo do tempo. Tá? Sabendo onde eles estão, a que velocidade estão. Beleza? Então temos esses 5 problemas, e esses 5 problemas sempre assim. Ele não vai te dar equação nenhuma. Nenhuma. Então, se você nunca fez um problema de taxas relacionadas, se você nunca viu como é que se faz, você não faz. Tá? Porque é difícil ter uma ideia imediata. Tá? Então, presta muita atenção na aula. A gente vai tentar resolver os 5 problemas. Chega em casa, tenta refazer os 5 problemas, pega os livros e faz mais problemas, para você entender como é que funciona. Beleza? Vamos lá, vamos tentar fazer o problema 4, que provavelmente é o problema mais simples. Então, olha o que é que nós temos no problema 4. O problema 4 diz o seguinte, ó, cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Então, quer dizer que eu tenho um quadrado. Eu tenho um quadrado, eu vou chamar esse lado de L, tá? Beleza? O que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando cada lado do quadrado 6 centímetros por segundo. Tá? Então, aumento L 6 centímetros por segundo. Esse é o aumento que eu faço. Tá bom? Projeta lá, por favor. Então, ó, cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16? Tá ok? Eu quero saber qual a taxa de aumento da área quando ela for 16 centímetros quadrados. Opa, 16 centímetros quadrados. Tá bom? Essa é a pergunta. Tá? O que vocês acham que eu tenho que fazer? O primeiro passo. Primeiro passo. Qual seria? Deixa eu logo dizer para vocês. O primeiro passo de sempre desses problemas é você tentar enxergar uma função ou uma equação. No fundo, você sempre vai atrás de uma equação. Tá? Essa equação pode envolver x e y, ou pode envolver só x. Tá? Então, qual equação você acha que é sugerida nesse problema? A área. De quem?
do quadrado. Como é a área do quadrado? L ao quadrado. Então eu sei que a área do quadrado é isso aqui, L ao quadrado. Tá bom? Sabemos isso. Mas vamos pensar. Esse lado ele não está sendo modificado? Está sendo modificado, certo? Ele está sendo modificado ao longo do tempo, porque ele está falando de tempo aqui, ó, tá? Por segundo. Então quer dizer que esse L ele tem que ser enxergado como uma função. Ele é um L de t. Ele depende do t, tá? E esse L, à medida que ele muda, a área também muda, concorda? Então essa área também depende do t, concorda? Tá? Então você pode pensar assim, ó, essa área, ele é L ao quadrado de t. Certo? Tudo bem? Agora, o que ele pergunta para a gente? Ele pergunta, ó, qual a taxa de aumento da área? O que é isso? Taxa de aumento da área é o quê? Pode falar. É a derivada da área. A palavra taxa é o que vai sempre fazer com que você lembre. Taxa derivada. Entendeu? Está perguntando a taxa de aumento da área. Então eu vou atrás da derivada da área. Tá? Então eu vou derivar isso aqui. Então o que eu quero? O que quero é isso aqui, ó. A derivada da área em relação ao tempo. É isso que eu estou desejando. Tudo bem? Então vamos atrás desse cara. Então, olhando para cá. Vamos lá. Derivada da área em relação ao tempo. É igual. O que é a área mesmo? A área é isso aqui. É L ao quadrado. Como é que eu derivo isso? Regra da cadeia. Como é que vai ficar? O 2 vem para frente, certo? 2, L de t, que mais? Vezes a derivada do L, que é dl dt. Deu para entender isso? Tá? Então, essa aqui é uma função, que é uma composta, tá? É a composição da função L com a função x ao quadrado. Você pode pensar assim, tá? Ou você poderia pensar, L ao quadrado, tu poderia ter mais trabalho ainda. L quadrado não é a mesma coisa que L vezes L? Certo? Como é que deriva um produto? Derivar o produto é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Esse cara não é igual a esse cara? Então esse aqui é 2 vezes ele, né? 2L, L'. 2L, L' é isso aqui, ó. Certo? Então 2L, isso aqui é o L'. A derivada do L em relação a t. Tudo bem? Muito bem. E agora, será que nós resolvemos? O que nós queremos é esse. Tá? É esse que a gente quer. Para a gente ter esse, a gente precisa do L e da derivada do L. Qual dos dois eu tenho? Qual dos dois eu tenho? Eu tenho a derivada do L, não tenho? Foi dado. Quanto é a derivada do L? 6 centímetros por segundo. Essa é a derivada do L. É assim que está variando o L. Tá? Mas quem é o L? O que é que ele diz para a gente? Ele quer saber qual a taxa de aumento da área quando ela for 16. Quando é que a área dá 16? Quando L for 4. Deu para entender? Então ele deu L com essa informação. Tá? Então, a derivada da área em relação ao tempo é 2 vezes 4 vezes o 6. 2 vezes 4, 8, vezes 6, 48. Essa é a resposta. Então, a área está variando de 48. 48 o quê?
48 o quê? Centímetros quadrados por segundo. Então ela está variando centímetros ao quadrado por segundo. Ficou claro? Tá bom? Ok? Porque a área é uma coisa bidimensional, não pode estar variando centímetros só. Tem que ser centímetros ao quadrado. Beleza? Então, se o aumento está sendo 6 centímetros por segundo, o lado está aumentando 6 centímetros por segundo, quando eu chegar no lado com tamanho 4, naquele instante a velocidade de aumento da área é 48. Naquele instante. Nota que se eu pegar outro instante, por exemplo, se a área fosse 25, então o lado seria quanto? Seria 5. Então o número que ia aparecer bem aqui seria 5. Ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. Então ela estaria aumentando 60 centímetros quadrados por segundo. O que parece bem razoável, né? Quanto maior for o lado, mais rápido a área está aumentando. Tudo bem? Se o lado for muito pequeno, a área está aumentando bem devagarinho. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Então resolvemos o nosso primeiro problema de taxas relacionadas. Perceberam que eu não tinha equação nenhuma? Não tinha equação, não tinha função, eu tenho que perceber o que tem que ser feito. Tá? Vamos para o problema 2. Então, próximo problema, problema 5. Nosso problema 5, nós temos ali 2 carros que iniciam o movimento partindo de um mesmo ponto. Um viaja para o sul e o outro viaja para o oeste. Tá? Então, tu tens a primeira dificuldade, o que é oeste, né? A primeira dificuldade é essa. Ainda bem que esse problema é indiferente você saber o que é oeste. Desde que você não ache que sul é para um lugar e oeste é o oposto do sul. Desde que você não ache isso. Porque se você pensar que oeste é para cima e sul é para baixo, aí tu te ferrou. Tá? Oeste e sul são perpendiculares. Tá? Então, oeste para cá e sul para cá. Tá bom? Eu não estou orientando as setas de outra forma. Tá? Só estou dizendo que oeste é para cá. Então, vamos colocar o oeste para cá e aqui o sul. Olha o que nós temos lá no problema. Projeta lá, por favor. Então, nós temos... um viaja a 30 km por hora para o sul. Então, esse cara aqui está a 30 km por hora. E o outro vai 72 km por hora para o oeste. Né? Então, esse aqui, 72 km por hora. E ele pergunta o seguinte. A qual taxa a distância entre os carros está aumentando 2 horas depois? Vamos fazer o seguinte. Olha para cá agora. Se esse carinha aqui... Pode projetar o quadro aqui, por favor. Se esse carinha aqui está indo para baixo 30 km por hora... Se esse carinha aqui está indo para baixo 30 km por hora... E esse está indo 72 km por hora... Quem vai percorrer mais espaço com o mesmo tempo? Quem está indo para oeste ou quem está indo para sul? Quem está indo para oeste. Então, o espaço percorrido aqui é bem maior que o espaço percorrido aqui. Tá bom? Então, suponha que esse cara esteja nesse ponto, 2 horas depois. Então, esse aqui não pode estar num ponto à mesma distância. Tem que estar num ponto a uma distância bem menor. Certo? Vamos supor que ele esteja bem aqui. Nesse ponto aqui. Tá? Então, vai existir uma distância aqui entre os dois. Tá? Vou chamar essa distância aqui de D maiúsculo. Ok? Vamos pensar. Olha, à medida que os caras vão movimentando, essa distância ela não vai aumentando? Vai ou não? Então, essa distância ela depende do tempo, não depende? Ela está dependendo do tempo. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar. Qual é o ângulo aqui? 90 graus. Tá? Quando você olha um desenho desse, o que é que te vem à mente? Pitágoras, né? Primeira coisa é Pitágoras. Então, esse cara aqui está no eixo X, então é natural
chamar ele de x, e esse cara está no eixo y, é natural chamá-lo de y. Tá? E eles estão variando ao longo do tempo, então eu vou dizer aqui que é um y de t, e esse aqui é um x de t. Tá? Então vai existir sim uma relação entre d, x e y. Qual é essa relação? É a relação pitagórica, que é d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado. Tá? Então vamos fazer isso. Então, vai ficar assim, ó, d ao quadrado é igual a x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t. Tá? Ele me deu a velocidade desse e a velocidade desse. O que é a velocidade para o problema? O que é a velocidade? É o quê? É a taxa de variação. Então, é a derivada de quem? Do x e a derivada do y. O que é que ele pergunta para a gente? Ele pergunta o quanto que está variando a distância entre os dois carros depois de 2 horas, certo? Então, o que é que ele está perguntando no fundo, O que é que ele quer? A derivada do d. Se ele quer a derivada do d, então eu vou olhar para essa equação e vou fazer o quê? Eu vou derivar essa equação. O d não depende do tempo? Certo? Então, vamos derivar aqui. Tá? Então, vai ficar 2d, aqui depende do tempo, né? Vezes a regra da cadeia, tá? Derivada de d em relação ao tempo. Isso aqui é igual a derivada desse cara, 2x de t. Aí isso aqui eu vou ter que encurtar um pouquinho. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vou derivar esse. 2d, que depende do tempo, derivada de d em relação a t. Isso aqui é igual a 2x de t, derivada de x em relação ao tempo, mais 2y de t, derivada de y em relação ao tempo. Tá bom? O teu desejo é determinar esse cara. Esse cara que nós queremos, certo? Então, se é esse que nós queremos, o nosso sonho seria, se quando a gente olhasse para isso tudo aqui, a gente soubesse todos os outros itens e só não soubesse esse, certo? Você concorda comigo que eu posso cancelar alguma coisa aí? Quem? O 2. Dá para cancelar o 2 daqui, ó. Tá? Aí você diz assim, poxa, tu tiraste a única coisa que eu sabia. Vamos lá. Mas tu sabes outras coisas. Quem é esse cara? dx dt é o quê? É o quê? Olha para o desenho. É o quê? É o 72. Não é esse que está fazendo variar o x? Então, S é o dx dt. Quem é o dy dt? É o 30. Agora, quem é x, quem é y e quem é d? Vai. Quem é x? Vamos voltar no problema? Projeta lá, por favor. Projeta lá o problema. Olha lá o que é que ele diz. A qual taxa a distância entre os carros está aumentando 2 horas depois? Pronto. Nessa frase ele está dizendo o x é isso, o y é isso e o d é isso. Tá ou não tá? Aí tu diz assim, tu tá dizendo, né? Vamos lá, olha para cá agora. Presta atenção. Os carros não partiram desse ponto? Certo? Um foi para lá, o outro foi para cá. 2 horas depois, quanto é o tamanho do x? — 144. Quanto é o tamanho do y? 60. Tá vendo como ele está dizendo? Está dizendo, é só tu escutar direitinho. Então, eu sei quem é um x, tá? Então, o x de 2.
tá? X de 2, porque é 2 horas depois. O x de 2 eu sei quanto é 144. O y do 2 eu também sei quanto é. É quanto? 60. E o d? O d de 2. Quanto é? Como é que eu acho o d de 2? Como é que eu acho? Pitágoras. Tá? Você sabe que d de 2 ao quadrado é igual a x de 2 ao quadrado mais o y de 2 ao quadrado. Tá bom? Como tu sabes quem é esse cara, tu sabe quem é esse cara, eleva ao quadrado, depois soma, depois tira a raiz quadrada e vai achar o d. Tudo bem? A gente vai fazer essa conta? A gente não vai fazer essa conta, perder tempo aqui, a gente não vai fazer, a gente já sabe como é que é. Tá? Então vamos lá. Já sabe quem é esse cara? Já. Já sabe quem é esse cara? Já. Já sabe esse aqui? Também já. Já sabemos quem é esse cara. E esse aqui? A gente já sabe calcular. Só fazer a continha. Tá bom? Depois, não é esse que eu quero descobrir? Então vou pegar esse número e passar para lá dividindo e o problema acabou. Ok? Então tu acha que eu vou colocar um problema desse na tua prova? Sim ou não? Claro que vou. Claro que vou. Eu só não vou colocar com esses números, porque vai dar trabalho. Tu vai querer puxar a calculadora, o celular, né? E não pode. Então eu vou colocar números que dá para tu fazer de cabeça. Tá? Então se eu colocar algum número, você já sabe que vai ser números fáceis. Não vai ser esses números aqui que atrapalham na hora de fazer conta. Imagina, tu vai ter que colocar 144 ao quadrado. Desnecessário, né? Vai ter que colocar 60 ao quadrado. Depois somar e tirar a raiz quadrada disso. Vai dar um trabalho danado. Né? Então, não vou colocar números assim. Vou colocar números fáceis. Beleza? Se colocar esse problema. Ok? Compreenderam o problema? Então, esse é o nosso segundo problema de hoje. Vamos para o terceiro problema de hoje. Então, próximo problema. Vamos fazer o problema 3. Olha, o problema 3 vai dizer o seguinte. Um ponto move-se sobre a semicircunferência com esse y positivo, tá? Suponha que dx dt é maior que zero. Determine o ponto em que a velocidade de y seja o dobro da de x. Então, deixa eu colocar aqui. Você sabe a equação, que é x² mais y² igual a 5. Você tem que esse y é maior ou igual que zero. Você tem também que a dx dt, isso é maior que zero. E ele quer saber qual é o ponto que a velocidade de y é o dobro da velocidade de x. Tá? Ok? Muito bem, olha para cá agora. Essa é a tua semicircunferência. Tá? Então, suponha que essa aqui é a nossa origem. Então, tem um certo ponto aqui. Certo ponto P. Lembra no início da aula que eu disse que se você vai movimentando o ponto aqui, as velocidades de variações de x e de y são diferentes, tá? Então ele quer que você ache exatamente aquele ponto que a velocidade de y é o dobro da velocidade de x, tá bom? Tu tens essa equação. Qualquer ponto que você pega em cima dessa semicircunferência, ele satisfaz essa equação, tá? Como eu quero fazer movimentação desse ponto, então quer dizer que x e y estão variando ao longo do tempo, certo? Então eu posso enxergar isso aqui como sendo x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, isso é igual a 5. Tudo bem? Eu posso enxergar x que depende de t e y que depende de t. E agora o que é que tu vais fazer aqui? O que é que tu vais fazer? Vamos primeiro lembrar o que é que nós queremos.
Nós queremos saber quem é esse cara, que ele é um x de t, y de t. Quem é esse cara, de tal forma que a velocidade em y seja o dobro da velocidade em x. Acho que era isso, né? Projeta lá, por favor, só para ter certeza. Que a velocidade de y... Isso mesmo. Tá bom, obrigado. Então eu quero saber quem é esse cara, de forma que a velocidade de y seja o dobro da velocidade de x. Tá bom? Isso que nós queremos, tá? Então, como é que a gente vai fazer agora? Ideia. Deriva quem? Deriva a equação. Sempre assim. Se a equação já foi te dada, você já sabe que você vai derivar ela. Se não foi dada a equação, descobre quem é essa equação e deriva ela. Tá? Então vamos derivar essa equação aqui. Então como é que vai ficar essa derivada? Vai ficar assim, ó, 2x de t dx dt mais a derivada desse 2y de t dy dt, isso é igual a 0. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. E agora, o que é que dá para fazer aí? Corta 2. O que mais? Tem que pensar o que é que tu queres. Onde tu queres chegar? Onde é que tu queres chegar? Concorda que tu queres chegar aqui? Que o dy dt seja igual a 2 vezes dx dt? Então tu tem que manipular esse cara aqui para chegar nisso. Como é que você vai fazer isso? Mas se eu passar para o lado de lá, ou você pode dividir tudo por 2, tá bom? Vamos lá? Como vocês vão fazer? Passar esse cara daqui para o outro lado, então vai ficar y de t dy dt é igual a menos x de t dx dt. E agora? Vai, e agora? Vocês estão no caminho, vocês só não sabem. O que fazer? Encontrar o valor de t que eu consiga anular x e y. Como? Também não sei. Vai, o que fazer? Não entendi. dy dt. Sim, é isso. Isso aqui é a mesma coisa que isso. E? Quer substituir o 2 aonde? Bora? Passo o quê? Passo y dividindo. Ah, então vamos lá. Tu quer passar um cara dividindo? Tu pode dividir. Tu só pode passar ele dividindo se ele for diferente de 0. Ele é diferente de 0?
Esses são os cuidados que vocês precisam tomar nas provas de vocês e na vida de vocês como engenheiros. Sempre que vocês estiverem fazendo as coisas, se passar o 2 já era, se passar o Y já era, se passar matou. Calma, tu pode matar a gente aí. Então, toma cuidado. Você quer passar o Y dividindo. Se pergunta assim, posso passar o Y dividindo? Tá? Aí diz, a conta é minha. Não, a conta é nossa. Então a gente tem que ter certeza. Posso passar esse cara dividindo? Essa é a pergunta. Para passar ele dividindo, ele não pode ser zero. Ele não é zero. Vamos pensar aqui? Nós estamos em uma semicircunferência, certo? Se esse ponto tivesse bem aqui, ele não seria zero? Seria zero. Vamos para o enunciado da questão. Projeto enunciado de novo. Olha o que diz o enunciado. O y é maior ou igual a quê? Zero. Então, talvez ele possa ser zero. Mas vamos ver se ele pode ser zero. Olha para cá agora. Olha para cá. Esta coisa que nós achamos. Vamos pensar. Se o y for zero, você concorda que esse lado todinho aqui dá zero? Porque seria zero vezes alguma coisa. Tudo bem? Esse lado daria zero. Então quer dizer que esse produto tem que dar zero. Certo? Porque isso aqui não está sendo igual a zero? Então esse produto tem que dar zero. Mas esse produto pode dar zero? Vamos nos perguntar. dx dt. dx dt é uma coisa positiva. A única forma para garantir que esse produto seja zero é o x de t ser zero. Vamos para quem é x de t. X de t, ele está variando aqui, ó. Por aqui, certo? Ok? Se ele está variando por aqui, a única possibilidade do x de t ser zero é quando nós estivermos nessa posição. Certo? Nessa posição que o x seria zero. Mas só dá zero y se eu estiver nessa posição. Então não acontece os dois ao mesmo tempo. Deu para entender? Não tem como ocorrer os dois ao mesmo tempo. Então, beleza. Então, pode fazer. Tá tranquilo. Tá de boa. Tá? Tá de boa. Passa o y para lá. Ok? Então, vamos passar o y. Passando o y. Então, olha o que é que nós temos. Então, vamos ter o seguinte. dy dt é igual a menos x de t, y de t, dx dt. Pronto, já tenho isso. E agora, o que fazer? Oi? Usa agora essa equação. Como? Aí tu diz assim, aí é contigo, já dei a dica. Vai. Como usar essa equação para resolver o problema agora? Oi? Quer dizer, olha, esse cara não está bem aqui? Sim ou não? Esse cara não está bem aqui? Então significa que isso aqui é quanto? 2. Ok? Então, de I e 2I, de I e 2I, temos que ter menos x de t, y de t igual a 2. Certo? Passo o y de t para lá, vai ficar menos x de t igual a 2y de t. Então, esse x de t, ele é menos 2y de t. E aí, resolveu o problema? Eu quero saber quem é o ponto, quem é o x, quem é o y. Vai.
E agora? Só dou uma notícia para vocês, a gente está tudo no caminho, tá? Vai, continua. Não, não chuta, tem que dizer o que tem para fazer. Bora, o que tem que fazer agora? Tem mais uma equação que vocês não estão usando. Eu já tenho aquela relação ali no final, ó. X de t igual a menos 2y de t. Qual a equação que eu vou usar agora para achar quem é x e quem é y? Levantou o braço lá atrás de casaco vermelho. Fala. Ela não estava falando comigo, não é possível. É que você levantou o braço, pensei que você ia responder. Vai. Eu quero saber como que você vai fazer. De onde? Dessa aqui? Dessa aqui? Tu vai usar essa? Não, não diz eu acho, diz assim, claro! É isso, tem que estar com firmeza. Então, pega aquela equação lá. Sabemos que x ao quadrado de t mais y ao quadrado de t, isso dá 5, certo? Mas você já sabe que é x. O x é menos 2y. Então, no lugar do x, você coloca menos 2y ao quadrado mais y ao quadrado de t. Isso é 5. Aqui vai dar 4, né? 4y ao quadrado de t mais y ao quadrado de t. Isso está dando 5. Olha, não vai dar 5y ao quadrado. Olha, não vai passar dividindo. Y ao quadrado de t é 1. Tá? Ele é 1. Lindo! Se ele é 1, como é que o y é? É maior ou igual que 0. Se eu olho só para isso, eu digo que o y é 1 ou menos 1. Só que tenho que descartar o negativo, porque ele me disse lá que é maior ou igual que 0. Entendeu? Então, conclusão, o y de t é 1. Beleza? Certo? Se o y de t é 1, o x é menos 2. Ok? Nesse ponto, x menos 2, y1, então acontece para cá, ó. X menos 2 e y1. Nesse exato ponto, a velocidade de y é o dobro da velocidade de x. Achamos o ponto. Não é bacana? É ou não é? É lindo, né? É lindo. Imagina, tu tem um ponto percorrendo uma semicircunferência, aí tu quer medir a velocidade da variação de x e y. Aí tu diz assim, eu não sei por que o professor se empolga com isso. Porque eu gosto, Tu não gosta de time ruim por aí? Então, eu gosto de matemática, que é muito maravilhoso. Muito bem, entenderam? Entenderam o problema? Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês não têm noção do quanto isso é, do quanto esse problema é importante. Esse problema é extremamente importante, tá? E esse é um dos grandes problemas da ciência, né? Um dos grandes problemas da ciência é o humano que pega essa ciência, tá? Porque se tu sabe resolver um problema desse, por exemplo, tu consegue disparar algo para acertar qualquer objeto que está voando, basta tu saber a velocidade do objeto. Se tu sabe a velocidade do objeto, tu consegue determinar a velocidade do teu foguete para tu acertar o objeto no ponto exato.
Entendeu? Então essa é uma aplicabilidade ruim. Mas uma aplicabilidade boa, se, por exemplo, está vindo um asteroide em direção a algum lugar que não deve ser atingido ali, você sabe como disparar, onde disparar e onde exatamente vai acertar. Entendeu? Dá para se calcular tudo isso. Tá? Por isso que eles conseguem prever exatamente onde algum asteroide vai estar, o dia que ele vai passar, todas essas coisas. Tudo isso é previsto porque você sabe essas contas. Tá? O movimento dos asteroides não é aleatório. Assim como o movimento da Terra é previsível, esses movimentos também são previsíveis. Você consegue prever exatamente onde eles vão estar. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para o próximo problema. Dá tempo da gente fazer mais um problema e depois a gente continua. Se der tempo, a gente retorna para o último problema. Vamos fazer o problema da escada. Tá? Problema 2. Problema 2, o que é que você tem aí? Você tem uma escada com 5 metros de comprimento, está apoiada em uma certa parede vertical. Se a base da escada desliza, afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede, quando a base da escada está a 3 metros da parede? Essa é a pergunta. Tá? Então, suponha que você tem aqui uma certa parede. Claramente, essa parede ela tem que ser uma parede bem alta, talvez um prédio, alguma coisa assim. Tá? Então, a gente supõe que essa parede e esse chão sejam perpendiculares. Tá? Existe aqui a escada encostada aí na parede. Tá bom? Tem a distância de 3 metros. O tamanho da escada é de 5 metros. Tá? O que nós sabemos é que essa escada está escorada na parede, mas que esse pé da escada começa a deslizar, se distanciando do pé da parede. Tá? Então desliza para lá a uma velocidade de, eu acho que é 1 metro por segundo que está aí, né? Projeta lá, por favor. A parede é uma taxa de 1 metro por segundo. Aí ele pergunta quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede. Vamos lá. Olha só. Então, olha, à medida que esse ponto vai deslizando para cá, tá? Então, a escada vai fazer esse movimento assim. Vai fazer isso, certo? Até cair no chão. Tá ok? Então, você tem essa velocidade de 1 metro por segundo aqui. A pergunta é, qual é essa velocidade aqui? Tá? Essa velocidade que está deslizando aqui na parede. Parece muito intuitivo você querer dizer, bem, se está 1 metro por segundo aqui, claro que está 1 metro por segundo aqui. Não, não está. Não é a mesma coisa. É diferente as coisas. Tá? Então a velocidade embaixo é diferente da velocidade em cima. Beleza? Inclusive, se cai uma questão dessa de marcar, todo mundo marca 1. Todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, nós queremos saber que velocidade é essa. Beleza? Então, cadê a equação? Cadê a função? O que fazer? Vai, pensa aí. Pitágoras. Tá? Pitágoras. Como é que você vai escrever? Isso é bem natural que aqui você vai chamar de x, né? É bem natural que aqui você vai chamar de y. E que, à medida que esse pé vai escorregando, o tamanho de x vai mudando e o tamanho de y também vai mudando. Então, o tamanho de x e de y dependem de t, certo? Então, é natural você pensar que x² mais o y², isso tem que dar quanto? 25, que é o 5², certo? O teorema de Pitágoras. Tá? Então, não importa o tempo, sempre vai funcionar, enquanto tiver triângulo. Tá? Muito bem. E agora, o que tu vais fazer? Derivar. A ideia sempre é essa, você estabelece uma equação, deriva essa equação e enxerga o contexto.
para tu descobrir o que tu queres, tá? Então você deriva isso. Então aqui vai ficar 2x de t dx dt mais 2y de t dy dt igual, e vai dar zero, é uma constante. Tá? Aí você diz, professor, corta logo 2, que eu já sei. Tá. E agora? O que é? Te pergunta agora, o que eu quero? Aí tu responde, quero fechar a prova. O que eu quero aí? Tu queres o dy dt. É isso que tu queres. O que tu já tens? O x, que é o 3. Que mais tu já tem? O dx, que é quanto? 1. O que é que está te faltando? Não, o que tu queres é o dy dt. O que está faltando? É o y de t. Mas o y de t, o problema já disse quem é. É quanto? Por que essa dúvida? Fala com cara e coragem, aí depois eu digo se está errado. É quanto? Vou te jogar esses dias, porque tu falaste a resposta antes de eu perguntar. É 4. Olha, você não está com um triângulo aí? Tá? Não tem um triângulo? A hipotenusa desse triângulo não é 5? Um dos catetos não é 3? No 8º ano, teu professor passou umas 50 questões dizendo que toda vez que foi 3, 5, o próximo é 4. Aí depois ele dizer, vou passar uma mais difícil agora. Se eu tiver 4 e 3, o que é esse? É 5. Aí diz assim, agora eu vou dificultar. Se tiver 5 e 4, o que é esse aqui? 3. Que é o terno pitagórico, mais clássico. Tá? Então pronto, então tu já tens. Tu já tens que se esse é 3, esse aqui tem que ser o 4, porque a hipotenusa é 5. Tá? Então acabou o teu problema, porque o x é 3, o dx dt é 1, mais o y de t é 4, e o dy dt é o que tu queres descobrir. Tá? Isso aqui é igual a 0. Então eu quero que vocês me digam agora a devida interpretação. Esse cara está positivo, passa negativo. Então, o teu dy dt é igual a menos 3 sobre 4. O que isso significa? Está descendo. Mas dy dt seria o que em termos de movimento? Em termos de movimento é o que? Termos físicos é o que? Velocidade. A velocidade parte de que valor? Deu um negócio negativo ali. O que significa, então? Que o quê? Ele não está dando ré. Não existe isso. Tá? Não inventa. Significa, tu tens que conseguir interpretar o contexto. Tá? Isso sim é velocidade, só que não faz sentido a velocidade negativa. Beleza? O que tu precisas compreender é que existe aqui um tamanho y, e esse tamanho está diminuindo. Tá? A matemática vai dizer como é que faz diminuir. Acrescenta valores negativos. Beleza? Então a taxa de variação tem que ser negativa. Tudo bem? Então esse que é o sentido desse negativo, é porque o y está diminuindo. Tá? Mas existe uma velocidade lá, e essa velocidade esquece o negativo. Ok? Tá bom? Interpretação física e interpretação matemática. Tá? Para cada contexto é uma coisa. Tá bom? Muito bem. Ficou claro? Vamos para o próximo. O próximo problema eu deixo, por enquanto. Se der tempo, a gente faz no final.
A propósito, o próximo problema, ele é lindo para a prova. Bonito. Assim como os outros. Vamos lá. Próximo. Aproximação linear. Tá? O que foi que nós vimos de aproximação linear? A gente já viu, mas eu não falei essa expressão para vocês. O que é que nós vimos? Nós vimos o seguinte. Dado o gráfico de uma função, a gente ficou se perguntando como seria uma reta que passa por um ponto desse gráfico. Como determinar essa reta? Essa era uma reta especial, chamada de reta tangente. E que o coeficiente angular dessa reta ele é dado pela derivada. Né? A gente calcula a derivada no ponto e esse é o coeficiente angular dessa reta tangente. Tá bom? Então, eu olhando para esse gráfico, se eu for dando zoom, zoom, zoom cada vez mais, a impressão que dá é que esse gráfico e essa reta é praticamente a mesma coisa, perto do ponto. Certo? No ponto, eles são idênticos. Perto do ponto, é muito perto um gráfico do outro. Então, essa que é a ideia. Se você vai dando zoom, é como se tudo fosse reta. Tá? É daí que surge a doidice da Terra plana. Que o cara olha assim, olha, não parece tudo plano? Ah, então a Terra é plana. Só olha para a cara de vocês. Então, toda curva olhada de perto, você pensa que é uma reta. Tá? Toda curva. Mas se você olha de longe, você enxerga que, na verdade, é uma curva. Tá? E não uma reta. Então, você pode, sim, ter uma parábola. Mas se você morasse nessa parábola, nesse ponto bem aqui, tá? Você vai conseguir enxergar os seus vizinhos aqui perto. Ok? Mas o seu vizinho que mora bem aqui assim, esse cara você não enxerga. Tá? Você não enxerga. Aí você diz, não, eu não enxergo porque eu estou com problema de visão. Não, tu não enxerga mesmo porque é encurvado. Tá? É encurvado. Por isso que você não enxerga. Mas esses caras que estão aqui pertinho, esse cara e esse cara, eles acabam se enxergando porque está muito perto. Se você faz um zoom cada vez maior, se aproxima muito, você vai ter a impressão que isso é um segmento de reta. Essa é a impressão que você tem. Tá? Então, quando você está no espaço, no lugar que é encurvado, naquele momento, lá naquele ponto, você pensa que tudo é reta. Tá? Mas não é. Ele tem uma curvatura. Quem olha de longe consegue enxergar. Tá? Então, se você tivesse a oportunidade de ligar agora para o cara que está lá na estação espacial, aí você diz, olha, eu estou nesse momento olhando para o oceano e ele é plano. E o cara da estação espacial, eu só não te jogo esse celular daqui porque não vai chegar em ti. Ele está vendo lá de longe que não é plano, entendeu? Porque ele está muito longe e você está muito perto. Quanto mais perto você estiver, você não consegue enxergar. Tá? Então, muito perto é plano. Muito longe você consegue ter a noção do que realmente é. Tá? Muito bem. Então, vamos fazer a aproximação linear. O que é uma aproximação linear? É, de fato, onde nós estamos trabalhando, que é funções de uma variável, é você pensar simplesmente na reta tangente. Tá? Então, a nossa reta tangente não será só uma reta tangente, ela vai ser agora uma aproximação linear. O que é uma aproximação linear? É como você consegue chegar em um ponto do gráfico da função por uma função que seja função polinomial de grau 1. Tá? Qual é o melhor polinômio de grau 1 que se aproxima dessa função? Esse polinômio é a reta tangente. Tá? Então, está aí a sua aproximação linear, que a gente vai escrever simplesmente como L de x. Então, L de x igual a f de p mais f' de p, x menos p. Essa vai ser a nossa aproximação linear. Tá? Então, vamos pensar aqui. Suponha que você tenha o gráfico aqui de uma certa função. Tá? E a aproximação linear seja feita nesse ponto. Nesse ponto P. Tá bom? Aí você vai colocar aqui a sua reta tangente. Tá?
Claramente, existe uma distância entre a reta tangente e o gráfico, à medida que você vai saindo de perto do ponto P. Tá? Vamos pegar um ponto aqui de propósito, um ponto razoavelmente distante. Esse ponto aqui. Tá? Então, esse aqui é a sua L e essa aqui é a sua função. Existe aqui uma distância. Existe aqui uma distância entre o gráfico da função e o gráfico da sua aproximação linear. Tá? Existe essa distância. É como se você tivesse... Alguém pergunta para você, quanto é o valor dessa função no ponto P? Aí você olha para a função L e diz. Tá? Agora, se alguém pergunta para você, quanto é a imagem dessa função nesse ponto? Se você não tem a função, você tem só a L, você vai responder isso aqui. Então, você vai estar cometendo um certo erro. Tá? Só que, à medida que esse cara vai chegando muito perto do P, o seu erro vai ficando cada vez menor. Beleza? Então, existe uma relação entre a F e a L. A relação é, a função F, ela é igual à função L mais um certo erro. E esse erro depende desse x que você está pegando. Tá? Quanto mais distante tiver esse x, pode ser que esse erro seja muito grande. Se esse x está chegando muito perto do P, esse erro está indo para zero. Tudo bem? Ele tem que ser zero no P, porque coincidem. Tá? Mas muito perto no P, ele tem que ir muito rápido para zero. Tá? Então, essa aqui é a função erro. Existe uma propriedade para essa função erro. Uma propriedade de E de x é a seguinte, que se você calcular o limite de x tendendo a P da função erro dividido por x menos P, isso aqui vai para zero. Tá? Essa é a propriedade. O que quer dizer isso? Isso aqui significa exatamente que, dentre todas as retas que você pode imaginar, que passa por um certo ponto do gráfico de uma função que seja derivável naquele ponto, a melhor reta, que é a aproximação linear desse gráfico, é a reta tangente. Não existe nenhuma outra. Qualquer outra que você pegar, as funções erros não serão tão boas quanto é da função da reta tangente. Tá? Vamos tentar verificar esse limite, verificar que realmente isso aqui dá zero. Tá? Pensa aqui. Se o x está indo para P, isso aqui não vai dar zero aqui embaixo? Sim ou não? E o que foi que eu disse para vocês? À medida que o x está se aproximando muito do P, o erro vai ficando cada vez menor. Certo? Então, em cima também está indo para zero. Então, seria uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Para isso aqui realmente ser zero, eu precisaria que em cima fosse para zero muito mais rápido que embaixo. Tá? Se isso acontecer, perfeito. Então, vamos pensar como fazer isso aí. Tá? Então, vamos lá. Pega a função erro. Vamos pegar a nossa função erro e vamos fazer a diferença entre f e L. Tá? Vou passar L para cá, já que a função erro pode ser determinada como f menos L. Tudo bem? Então, a função erro é f menos a função L. Tá? Mas o que é a função L? A função L está aqui. Ó. A função L ela é f de P mais a derivada em P, x menos P. Nota que a função é derivável no P. Tá? Então, vai ficar f de x menos... Quem é L? É isso aqui. F de P mais f' de P, x menos P. Tá bom? Agora, você faz o jogo de sinal devido aí, vai ficar f de x menos f de P menos f' de P, x menos P. O que é que eu desejo? Eu desejo calcular esse limite
o limite dessa mais dividido por x menos p. Então, a função erro é igual a isso. Só está faltando o x menos p aqui embaixo. Então, eu vou dividir aqui por x menos p e dividir esse lado por x menos p. Tá? Então, observa. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar a função erro dividido por x menos p é igual... Quem é a função erro? É isso aqui, ó. Tá? F de x menos f de p menos f' de p, x menos p, isso tudo dividido por x menos p. Então, vou colocar aqui, ó, esse dividido por x menos p e esse aqui dividido por x menos p. Tá? Tá bom? Então, só deixei a divisão para os dois, separadamente. Porque eu quero fazer essa simplificação aqui. Esse com esse. Agora, vai ficar isso aqui, ó. A função erro, x menos p, é igual a f de x menos f de p, x menos p, menos f' de p. Eu quero saber se é possível calcular esse limite, que é esse aqui que eu quero, ó. Tá? Quero saber se é possível fazer isso. Calcular esse limite é a mesma coisa que calcular o limite desse lado, já que essas duas coisas são iguais. Tá? Então, eu calculo o limite desse lado. Será que esse limite aqui existe? Vamos pensar. Esse cara aqui já é uma constante, porque já está avaliado em um ponto P. Tá? O limite da constante é a própria constante. Esse cara aqui, o limite desse com x tendendo a P, existe? Sim ou não? O que é esse limite aqui com x tendendo a P? Não é a derivada? É a derivada da função no P, mas a derivada existe. Ok? Então, eu posso sim aplicar o limite dos dois lados. Tá? Porque esse limite lá existe, então esse aqui também existe. Portanto, o limite de x tendendo a P da função erro x menos p é igual a esse limite de x tendendo a p da f de x menos a f de p, x menos p, menos esse aqui. O limite desse é ele mesmo, então eu já vou colocar aqui. Tá? Só que isso aqui é a derivada. Então, esse menos esse dá zero. Então, o limite de x tendendo a p da função erro x menos p, isso dá zero. Então, está provado a suspeita inicial. Tá? Então, realmente, isso dá zero. Significa que a aproximação linear feita pela reta tangente é a melhor das aproximações. Não existe outra aproximação melhor que essa. Tá? Então, vamos para os exemplos. Para a gente ver para o que realmente servem essas coisas. Então, vamos pegar a função seno. F de x igual a seno de x. Projeta lá, por favor. Então, considere a função seno. Determine a linearização de f em p igual a zero. O p é igual a zero. Depois que a gente fizer isso, utilize essa linearização para determinar uma aproximação de seno de 0,1. Então, quem seria seno de 0,1? Tá? Esse é o nosso problema. Como calcular isso? Tá ok? Então, que nós temos que fazer? Temos que fazer a aproximação linear da função seno no ponto P igual a zero. Tá? Então, como é que se faz a aproximação linear? Está aqui. É assim que se faz. Tá? Então, deixa eu colocar para cá. A aproximação linear dessa função, ela é feita da seguinte forma. F de P mais F' de P, x menos P. Quem é o P? O P é zero. Tá? Então, vai ficar L de x é igual a F de zero mais F' de zero, x menos zero. Quanto é f de zero?
é seno de zero, que é zero. Quanto é f' de zero? Eu tenho que derivar o seno e substituir zero no lugar do x. Quem é a derivada do seno? Cosseno. E cosseno de zero é 1. Então, pronto. Então, a aproximação linear dessa função é 0, vai embora, aqui vai dar 1, vezes x menos 0, que é x. Então, a aproximação linear é a função identidade. Ok? Então, a melhor aproximação linear do seno perto do zero é a identidade. Não existe nenhuma outra. Tá? Aí a pergunta é, quanto é seno de 0,1? Bem, ele é aproximadamente a aproximação linear do 0,1. Mas a aproximação linear de 0,1 é 0,1. Entenderam? Então pronto, já sei quanto é seno de 0,1. É aproximadamente 0,1. Tá? Vamos pegar o GeoGebra e ver como fica. Então, vou colocar aqui seno de x. Está aí o seno. Eu quero saber o que acontece no 0,1. Então, vou colocar aqui x igual a 0,1. E vou aproximar bastante. Quanto foi que a gente disse que é o resultado? 0,1, né? Você olhando lá, não dá para ver que está dando 0... Olha, no 0,1 não está dando 0,1? Está parecendo que é? Só que não é. Está só parecendo. Lembre-se que é a aproximação linear. Tá? Inclusive, se você pedir a interseção aqui, a interseção entre essa reta e o gráfico do seno, olha a resposta que ele vai dar. 0,1, 0,1. Espera aí, esse verde aqui, o que é mesmo verde? É o gráfico de quem? Do seno, né? Mas o que tu está vendo aí? Está parecendo o quê? Está parecendo o quê? Não está parecendo uma reta? Agora eu te pergunto, pequeno, o gráfico do seno é uma reta? Não, então não é porque tu está vendo que o oceano é plano que a Terra é plana. Não inventa, tá? Para com isso. Então vamos se aproximar aqui. Vai para o que tu sabe. Olha lá. Será mesmo ser 0,1? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar y igual a 0,1, tá? E vou ver se ele passa por esse ponto A. Vou colocar aqui y igual a 0,1, porque o GeoGebra está dizendo que passa, mas talvez não esteja passando, talvez ele só esteja dando uma aproximação de uma casa decimal, tá? Então, tá lá no 0,1, vamos se aproximar quanto a gente quiser. E aí, passou? Perceberam? O y igual a 0,1 está lá em cima. Ó. O ponto A está embaixo. Então, a resposta não é 0,1. É um pouco mais que isso. Ok? Mas está muito perto. Porque é aproximação linear. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Vamos continuando. Vamos fazer a aproximação linear do logaritmo natural de 1,003. Quanto é, será que dá? Olha lá. Então tu tens, a tua função é essa aqui, f de x igual logaritmo natural de x. Ele quer saber quanto seria logaritmo natural de 1,003. Tá? Olha para cá agora. Então eu quero saber isso, 1,003. Te pergunto, quem é o ponto que a gente tem que trabalhar? Tu está se aproximando de quem? Do 1.
você está pertinho do 1. Então, o P é 1, tá? Então, o P é 1. Então, qual é a aproximação linear dessa função? A aproximação linear é f de P, na verdade, f de P mais f' de P, x menos P, certo? Quem é f de P? É f de 1. Quanto é o logaritmo de 1? O logaritmo de 1 é 0. Então, não tem nada aqui. Mas, que f' de P, quanto é a derivada do logaritmo? A derivada do logaritmo é 1 sobre x. Mas eu quero avaliar no ponto 1. Vai dar quanto? 1. Então aqui vai dar 1. Esse deu 0, esse deu 1. X menos o P. Quem é o P? 1. Então a aproximação deu x menos 1. Beleza? Então quer dizer que o logaritmo ele é muito perto da função afim x menos 1. Ele é muito próximo a ela, tá? Então, quem seria o logaritmo de 1,003? Isso seria aproximadamente a aproximação linear de 1,003. Mas a aproximação linear é x menos 1. Então, a resposta vai dar 0,003. Ok? Tá bom? Nota que a aproximação linear ela é uma coisa melhor do que algo intuitivo. O que eu quero dizer com isso? Logaritmo de 1 é quanto? 0. Certo? Logaritmo de 1 é 0. Mas eu quero o logaritmo de 1,003. Aí vocês poderiam dizer, está muito perto do 0. Porque o logaritmo de 1 é 0. Mas perto quanto? Olha, a aproximação linear é uma aproximação legal. Ela disse, perto isso. Tá? Perto 0,003. Tudo bem? Tá? É super importante você ter essas noções, porque tu pode estar pensando, para que isso tudo? Tem coisas que só reagem a uma certa distância. Existem distâncias de segurança. Tá? Então, se você tiver uma certa distância, está seguro. Se você extrapolar essa distância, já era. A pergunta é, o quanto que tu pode te aproximar? Tá? Pessoal que trabalha em ferrovias vai precisar fazer os trilhos do trem, certo? Os trilhos do trem precisa ser grudado uma placa na outra? Não, não pode ser grudado uma placa na outra. As placas têm que estar distantes uma da outra. Por quê? Porque ela dilata, certo? Ela vai dilatar. Se ficar grudado, ela vai envergar, certo? Então precisa ter uma distância apropriada. Tudo isso tem que ser analisado, tá bom? Fiação entre torres. Precisa estar totalmente esticado? Não, porque ela não dilata e contrai. Quando contrair, vai romper. Beleza? Então tudo isso tem que ser analisado. Então esses mínimos detalhes é isso que faz a diferença entre um curioso e um engenheiro, tá? Vamos lá. Quanto tempo eu tenho ainda? Ok. Muito bem, vamos fazer o problema 3. Se vocês entenderam o que é aproximação linear, vocês me dão a resposta do problema 3 em 1 minuto. Olha para o problema 3. O problema 3 está dizendo o seguinte. Qual a aproximação linear da função afim no ponto P? Resposta. Qual é a aproximação linear da função afim? Essa é a pergunta. É que a resposta ela é tão óbvia, Quem é a aproximação? É a própria função afim. Por quê? Não. Por quê? Vocês estão falando. Não. Por que a aproximação linear da função afim é a própria função afim? Resposta. Porque a função afim é uma reta. Ok? Olha o que nós estamos fazendo. Pensa. Vamos lá. Tu tem curvas quaisquer, certo?
Aí eu pego um ponto da curva e peço qual a função que é uma reta que passa por esse ponto que é a melhor aproximação, ok? Tá? É essa que é a pergunta que eu estou fazendo. Agora, eu já estou te dando uma função que é uma reta. Aí eu pergunto para você, qual reta que passa por um ponto do gráfico que é a melhor aproximação dessa reta? É ela mesmo. Não precisa fazer conta nenhuma. Entendeu? Tem que dar ela, tá? Vamos fazer a conta agora para mostrar que é ela. Não, tem que fazer conta, mas aí eu tenho que convencê-los agora, né? Vamos lá. Então, a sua função é f de x é igual a ax mais b. Eu quero saber no ponto P. No ponto P. Vamos lá. O que é a aproximação linear mesmo? Aproximação linear é f de P mais f' de P x menos P. Certo? Então, f de P é o ponto P. Então, eu pego a função, substituo no lugar do x, coloco o P. Então, vai ficar A, P mais B. Isso é f de P. Certo? Mais... Quem é a derivada da função afim? É o coeficiente angular, que é A. Vezes x menos P. Beleza? Agora, eu vou multiplicar aqui, certo? Então vai ficar A, P mais B mais AX menos AP. Olha lá. AX, né? Tá bom? Sobrou quem? AX mais B, que é a minha f de x. Então, a aproximação linear da função afim é a própria função afim. Porque ela já é linear. Que aproximação linear eu irei fazer de uma função linear? Você não faz porque ela já é. Ok? Ela já é o que você quer. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Qual a aproximação linear da função constante? A própria função constante. Né? Infelizmente, a gente só tem mais 1 minuto, não dá para fazer mais. Então ficou o problema para vocês pensarem, o problema do tanque. Tá? Não fiz o problema do tanque porque eu já tinha feito, eu acho que nas 3 últimos cursos eu fiz. Então, se quiser saber como é que faz, só assistir as aulas dos outros cursos. Tá bom? Vai estar feito lá. Tá ok? Bons estudos para vocês, bom descanso. Não esqueça que amanhã tem oficina e na sexta-feira tem aula de exercícios. Tá? E a aula de exercícios que eu vou estar fazendo com vocês vai ser na outra quinta, antes da prova. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.